Deus seja louvado para sempre e eternamente. Continuando esta série de reflexões bíblicas, eu quero falar hoje sobre o mistério dos 144.000 do Apocalipse. Eu tenho 20 reflexões e 5 conselhos. Vamos lá? Eu era ainda muito criança, deveria ter aproximadamente 10 anos, e me lembro quando um dia 2 pessoas chegaram à casa de meus pais e queriam falar alguma coisa relacionada com a Bíblia Sagrada. No meio da conversa, eu me lembro que eles falaram que 144.000 pessoas serão as escolhidas por Deus para viverem eternamente com Ele. Muito bem. E eu me lembro que meu pai deixou o assunto ocorrer um pouco mais tarde. Meu pai perguntou: e quantos vocês são atualmente? Ele disse que eram já mais que 300.000. Então, o meu pai disse: então vocês estão perdendo o seu tempo, porque se vocês já são cerca de 300.000 e só 144.000 serão salvos, por que vocês ainda estão discutindo essa questão? Bom, a verdade é que eles foram embora. Foi a primeira vez na vida que eu me lembro de uma conscientização desta expressão, deste número, 144.000. Sabem que existe muita curiosidade em torno deste número, um número que aparece no livro do Apocalipse. O que nós podemos entender sobre este assunto, que na verdade continua a ser um mistério para o povo de Deus? 20 reflexões. Número 1. O número 144.000 aparece 3 vezes na Bíblia em 2 capítulos, capítulo 7 e capítulo 14 do Apocalipse. Reflexão número 2. Em Apocalipse 7,4, lemos de 144.000 pessoas pertencentes às tribos de Israel. Nesse grupo, 12.000 vieram de cada tribo, com exceção da tribo de Dan. Isto está nos versículos 5 a 8. Daí surge uma questão: por que Dan não está incluído? É uma questão de conjectura, mais tarde eu voltarei a isto. Reflexão número 3. Apocalipse 14:1 menciona 144.000 de pé com o Cordeiro no Monte Sião e tendo o nome de Deus escrito em suas testas. Reflexão número 4. A terceira referência em Apocalipse 14:3 descreve esse grupo cantando diante de Deus e afirma que ninguém poderia aprender este cântico, exceto os 144.000 que foram redimidos da terra. Versículo 3. Reflexão número 5. O primeiro grupo de 144.000 aparece em conexão com a abertura dos selos. Ele surge depois que 6 selos foram abertos. E você sabe de que trata isto no Apocalipse. 6 selos foram abertos, cada um trazendo miséria e destruição para os habitantes da terra. A incluir 4 cavalos, falsos profetas, guerra, fome, peste, etc. Seguidos por um problema religioso de alta periculosidade, resultando na morte de cristãos fiéis e também de sinais celestiais. Esses eventos, que virão por causa do desgoverno da humanidade e dos esforços de Satanás para destruí-la, foram profetizados por Cristo durante seu sermão profético no Monte das Oliveiras. Reflexão número 6. Esses acontecimentos pertencem ao tempo que Jesus chamou de grande tribulação, como não tem sido desde o início do mundo. Palavras textuais de Jesus. Mateus 24, 21 e 22. Reflexão número 7. Os 144.000 são selados para escaparem do derramar pleno da ira de Deus. Como o capítulo seguinte explica, os 4 anjos que estão prontos para trazer castigo à terra, por parte de fiéis, são instruídos a não prejudicar a terra, não danificá-la, até que esse grupo de pessoas tenha sido selado. Apocalipse 7, versos 2 e 3. Reflexão número 8. Esses 144.000 são santos fiéis que viveram e morreram ao longo das eras anteriores, é o que alguns dizem. Serão pessoas que foram fiéis a Deus e são chamados servos de nosso Deus, Apocalipse 7, verso 3, aqueles que não foram contaminados com as mulheres porque são virgens. E a explicação, o entendimento de muitos eruditos é que essa expressão virgem significa espiritualmente puros. Esses são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram redimidos do meio dos homens, sendo primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14, 4. Reflexão número 9. Muitos estudiosos da Bíblia entendem que os 144.000 serão pessoas que durante a tribulação se arrependem de seus pecados
e dedicam suas vidas a Deus através da fé e da obediência, a fim de serem seladas para a salvação. Reflexão número 10. A visão dos 144 mil cantando diante do trono de Deus, em Apocalipse 14, 1 a 3, ocorre depois que essas pessoas passaram pela grande tribulação que precedeu a volta de Cristo e depois de terem sido seladas e transformadas espiritualmente. Número 11, reflexão 11. Vale acrescentar aqui que, além dos 144 mil, outra multidão inumerável também estará diante de Deus em vestes brancas. Apocalipse 7, versos 9 e 13, simbolizando a vida justa. Apocalipse 3, versos 4 e 5. Essa grande multidão incluirá pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Textualmente, Apocalipse 7 e 9. Reflexão número 12. Os que são selados por Deus na testa em Apocalipse contrastam com aqueles que aceitaram a marca da besta em suas testas. Apocalipse 3 e 5 e 6, 14 e 9, 24. Aqueles que estão selados agora estão identificados. Reflexão número 13. A lista de tribos, não, observe bem, as teorias existem sobre os 144 mil, mas as observações têm que ser feitas. A lista de tribos não corresponde a nenhuma representação das tribos do Antigo Testamento. Judá pode ser o primeiro, desde que Jesus, o Messias, cabeça do povo de Deus, vem de Judá. O que chama a atenção também é que Dan é omitido, talvez por causa do mal que está associado a essa tribo. Lembra-se de Juízes capítulo 18? Em vez disso, nós temos José e Manassés. Isso é curioso, pois Manassés descende de José, e, portanto, nós esperaríamos Efraim e Manassés. Essas peculiaridades da listagem sugerem uma leitura simbólica, mas de que tipo? E aí vem o quê? Aí vem as teorias. Reflexão número 14. Os estudiosos divergem da identificação dos 144 mil. Alguns dizem que o número é literal e registra os judeus de cada tribo que se tornaram crentes em Jesus. Outros intérpretes, os dispensacionalistas, pensam, entendem, declaram, ensinam que o número se refere aos judeus que são salvos durante o período final da tribulação de 7 anos. Bom, reflexão número 15. João diz que as virgens que não se contaminaram com mulheres. Vou voltar a este assunto, mas certamente esta linguagem é simbólica. Por quê? Porque ser virgem não é mais agradável a Deus do que ser casado. E os falsos mestres é que dizem que relações sexuais dentro do casamento são impuras. Veja 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 a 3. João remonta ao Antigo Testamento, que muitas vezes adverte Israel contra a prostituição espiritual. Aliás, Paulo explica que ser dedicado a Deus equivale a uma vida de pureza, equivale a uma virgindade. Vamos agora a um ponto muito especial. Reflexão número 16. Os números na literatura apocalíptica são regularmente simbólicos. Preste muito bem atenção a isso. Aqui temos o número 12, por exemplo, na Bíblia, representando o povo de Deus das 12 tribos do Antigo Testamento. E o número é elevado ao quadrado e depois multiplicado por 1000. Portanto, quem pede que este número deva ser entendido como uma forma simbólica de designar todo o povo de Deus, e não apenas 144 mil pessoas, literalmente? Reflexão número 17. O livro de Apocalipse usa a linguagem simbólica para descrever a grande vitória do povo de Deus sobre os inimigos que o perseguiram. Neste livro, candelabros representam igrejas. Estrelas, algumas vezes, simbolizam anjos. Jesus é apresentado, é descrito como um leão e um cordeiro. Satanás é um dragão e uma serpente. Uma cidade perversa é descrita como uma prostituta. Reis são representados como cabeças de bestas ou chifres. Há muitos outros exemplos, estes, porém, eu considero suficientes para mostrar a linguagem altamente simbólica do livro do Apocalipse. Bom, reflexão número 18. Os números são especialmente significativos no livro do Apocalipse. 7 é repetidamente usado para representar a inteireza, a plenitude. 4 representa o mundo. Capítulo 7, verso 1. Várias somas mencionadas de 3 anos e meio, 42 meses,
1260 dias, um tempo, tempos e metade de um tempo, simboliza um breve período de sofrimento e de perseguição. Portanto, os números têm um significado simbólico no livro do Apocalipse. Será que isto impede ou será que isto ajuda a entender que o número 144.000 também pode ser simbólico? Reflexão 19. Pensemos então nesse número 144.000. 12 é usado para representar o povo de Deus. 12 tribos no Antigo Testamento e 12 apóstolos no Novo. 10 é um número completo. Quando Deus quer descrever simbolicamente a totalidade do seu povo, então ele está usando 12 vezes 12 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Outros termos simbólicos dão significado extra a este número. Eles são israelitas, 12.000 de cada tribo, homens puramente virgens. Esses textos não devem ser interpretados como uma designação literal daqueles que irão para o céu, certo? Mulheres, e não só homens, estarão no céu. Pessoas que são casadas na terra, não exatamente virgens, estarão lá. Gentios, junto com os judeus, estarão no céu. As descrições são simbólicas, assim como simbólico pode ser também o número. Podemos com certeza esperar ver muito mais do que 144.000 pessoas redimidas no céu. Certo? Para que ficarmos afogados nas teorias? Agora eu quero concluir esta reflexão, esta mensagem, trazendo-lhe 5 conselhos que ajudarão grandemente a sua vida. Agradeço-lhe profundamente se a eles der a atenção que merecem. Conselho número 1. Não firme sua fé em teorias. Busque a revelação de Deus. E a revelação de Deus na Bíblia é muito fácil de entender quando nós estabelecemos uma conexão de Bíblia com Bíblia, de texto com texto. Conselho número 2. Tenha muito cuidado com as pessoas sensacionalistas que usam a escatologia não para ensinar a Bíblia, mas para se promoverem e conseguirem mais seguidores na internet e apreciadores nos púlpitos. Pois bem, conselho número 3. Evite gastar tempo demais com aquilo que não é fundamental. E se isto for uma armadilha de Satanás, você passa 1, 2, 3, 4, 5 dias inteiros pensando em 144.000 e perdeu a oportunidade de pensar em coisas muito mais edificantes, muito mais estruturais para a sua vida espiritual. Conselho número 4. Lembre-se de que alguns segredos da Bíblia provavelmente nunca serão revelados por Deus aqui na Terra. Teremos que esperar as bodas do Cordeiro. E o conselho número 5. Procure estudar algo mais proveitoso para a sua vida espiritual. Por exemplo, passe tempo estudando como utilizar os dons espirituais. Qual é o caminho para a maturidade cristã? Quais os passos que conduzem a uma vida de profunda comunhão com Deus? Que fazer para ser um ganhador de almas? A eficiência múltipla do sangue de Jesus e outros assuntos. É isto que edifica, é isto que faz amadurecer, é isto que aumenta as nossas, entre aspas, gorduras espirituais. É isto que nos torna mais capazes para enfrentar o mundo e para estarmos mais perto de Deus, no sentido de que nós conhecemos a excelência e sua vontade revelada a cada um de nós. Obrigado por sua atenção. Se você quer mais de Bíblia, uma sugestão, assine a Biblioteca Digital Pastor Gesiel Gomes. Mais de 1000 itens somente com assuntos bíblicos e absolutamente coerentes com o ensino fundamental da Palavra de Deus. É só acessar pbsgesielgomes.com. Deus abençoe a todos, no nome extraordinário, magnífico, maravilhoso, eterno, o nome de Jesus. Amém.